Olha, esta pergunta é uma pergunta que eu acho que é extremamente fácil, que é: qual é o teu maior medo na vida? E isto pode ser de um ponto de vista qualquer que tu queiras analisar, pode ser medo de fobia, pode ser medo de uma coisa muito específica, pode ser quando eras criança, pode ser quando és adulto, mas o que é que te causa mais medo na tua vida, de forma geral? Uma pergunta muito fácil, o maior medo, isso é que quer dizer, nem me levas a jantar primeiro, nem nada, é logo assim, com o maior medo. Estás para aí a falar como Ahm, se nunca tivéssemos jantado e almoçado várias vezes, mas sim, 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 sim. pronto. Mas não, mas desta vez, não é? Ok, maior medo. Olha, eu acho que para mim é envelhecer. Ok. Tipo, não sei, há bué eu pelo menos eu falo com bué pessoas que dizem que têm medo de morrer e coisas desse género. Eu não sinto medo nenhum de morrer, mas tipo envelhecer, sentir que vais tipo perder, tipo as tuas capacidades e a maneira e quão confortável estás na vida, não sei, Hum, parece-me só bué triste. E também tenho lidado com isso agora, por causa dos meus avós, recentemente, por isso, está sempre tipo na memória. ok. Não, mas tem sentido, estou a perceber. Nesse contexto, sim, e percebo a diferença para a questão da morte, porque, pronto, morrer é final, não é? Portanto, Garantido. ok. Exato, é garantido e o medo da morte é um bocadinho, ok, é o medo do inevitável, mas realmente o Yeah, envelhecer, há muitos tipos de envelhecer e yeah. isso pode impactar a tua vida de uma forma mesmo muito grave, porque tu podes viver 20 anos num estado debilitado que não te permite fazer nada, por exemplo. Sim, hum, qual é que é o teu maior medo? Pá, eu acho que o meu maior medo, eu não pensei muito nisto, mas eu sei que isto é um medo que eu tenho, é de ficar sozinho, de perder as pessoas que tenho, basicamente. Ou seja, não de ficar sozinho no sentido de estar sozinho no dia a dia, porque isso é uma coisa que, que se isso fosse o meu maior medo seria um grande problema, porque eu estou frequentemente sozinho, porque trabalho de Yeah. casa e tudo mais, e isso é completamente ok. Mas é mesmo o medo de ficar sozinho, de não ter amigos, não ter pessoas com que posso. S sim, sim, sim. Não, eu percebo esse medo, eu acho que também não gostava disso. E, por um lado, é um bocado inevitável, mais ou menos, acontecer esse tipo de coisas, especialmente a nós aqui, solteirões, sem filhos. Ah, quanto menos família fazes, ah, é isso é mais provável de acontecer. Mas, se fores um gajo muito fixe, pá, simpático a vida toda, ficas sempre com montes de amigos, eles depois está sempre tudo lá. Isso não te vai acontecer. Não tens de ter medo disso. Sim, eu percebo, mas é interessante tu falas aí na questão do um gajo simpático com montes de amigos, porque pá, um dos temas que nós tínhamos aqui para conversar é a questão de amigos e conhecidos, tipo, o que é um amigo e o que é uma pessoa conhecida, porque, sei lá, é muito normal na maior parte das pessoas dizerem, epá, tenho um amigo que faz isto, ou no outro dia Aham. encontrei um amigo meu. Pá, mas depois vais a ver e são pessoas que falaram 3 vezes na vida ou que nunca falam sobre nada e aquilo Yeah, yeah, yeah. nem um conhecido é, quanto mais um amigo. E nós usamos muito esse conceito do é um amigo para tudo. Pelo menos, pá, na língua portuguesa não tenho a naturalidade de dizer encontrei-me com um conhecido no outro dia. Digo sempre um amigo, um amigo. E depois Não. penso, um amigo? Mas este gajo não é meu amigo? Tipo, eu nem conheço esta pessoa, quase. Yeah. A cena é que é só mais fácil, tipo, dizeres amigo do que dizeres, bom, lembraste de dizer conhecido, ou então teres que fazer a explicação de quem é que é esta pessoa. É, tipo, é o irmão da prima da minha avó, que vai lá de vez em quando, não sei o quê. Isso é mais fácil. Mas qual é que é a diferença entre um amigo e um conhecido? Também há tipo, e depois há uma segunda, uma outra diferença também, que é conhecido, amigo e o amigão. Tipo, és um gajo que tens bué confiança, estás à vontade. Ao humano. Mano, o velhão. Epá, mas sinto que, não sei, tipo, para mim um conhecido é uma pessoa que eu sei o nome de alguém e sei o que fazem, mais ou menos, não me dou com ele. Um amigo é uma pessoa com quem eu partilho momentos. Com quem eu me encontro, com quem eu me dedico a conversar, ah, e com quem eu me preocupo, né? Uhum. Em quem eu penso regularmente.
Achas que isso era diferente para ti? Acho que há algumas diferenças. Eu não diria que seja alguém que eu penso regularmente, porque, pá, infelizmente às vezes vêm pessoas à cabeça e pronto, se formos de pessoas famosas, tipo políticos, que eu penso, este gajo não é meu amigo, sem dúvida nenhuma. Obviamente, estou a dar um exemplo estúpido. Não, mas eu acho que tu falaste aí num ponto interessante, de pessoas com que partilhas momentos. Isso é interessante. Eu não diria que concordo a 100%, mas percebo o que é que estás a dizer e em parte concordo. Mas eu acho que a grande diferença, se eu pensar muito sobre o conceito de amizade e não sei o quê, é os amigos eu acho que são as pessoas para os momentos maus, salvo seja. E Aham. também gosto de passar bons momentos com os meus amigos, atenção. É Epá, só para olha, sabes que merda. só para merda agora. Epá, agora quero estar muito a mal, deixa-me lá telefonar a este gajo, ver dizer se ele quer vir. Exato, eu só ligo aos meus amigos quando morre alguém, de resto, pá, não, não lido com eles. Mas é mais no sentido de, epá, qualquer pessoa está disposta para um bom momento. Tu sais à rua, vais a um bar, conheces alguém numa noite e se for preciso estás ali 2, 3 horas a falar com uma pessoa com que conheceste agora e riem, divertem-se e combinam mil e uma coisas e etc. Isto é um amigo? Ainda não é Ainda necessariamente um amigo. Exato, poderá é um vir a ser. é um conhecido com quem te estás a dar muito bem. Lá está, é um conhecido. Agora, se eu ligar a esse conhecido amanhã porque preciso de ajuda com isto e com aquilo, ele vai-me ajudar? Possivelmente poderá vir, mas exato, depende. Há gente realmente que ajuda toda a gente e está disposta para ajudar pessoas que conhecem mal e tudo mais. Mas, por norma, não. Eu diria, pelo menos quando são coisas mais sérias, eu diria que a maior parte das pessoas não está assim tão disponível do o Zé está-me a ligar, mas quem é este Zé? Nem sei o último nome dele, está aqui. Também era preciso seres um gajo muito estranho, pá, para conheceres uma pessoa e no dia a seguir ligas a essa pessoa e: "Epá, olha, preciso aqui de uma ajuda nas mudanças da casa e não sei o quê". De Mas certeza que já aconteceu. há gente que é assim, de certeza, yeah. Sim, mas Certeza. quando eu disse que um amigo era uma pessoa com quem tu passas momentos, pronto, é tipo uma pessoa com quem costumas passar momentos. Claro que todos os dias, às vezes, dás e estás com pessoas com quem passas um momento de merda, né, que é um momento que não querias que passar, não é? Mas yeah. Mas pronto, eu também sinto que há, tipo, amigos que vejo regularmente e com quem estou regularmente e são para coisas boas e para coisas más, mas depois há, tipo, há só alguns amigos é que têm, tipo, mesmo o acesso, tipo, total Hum. a quem eu sou ou a confiança que eu dou. Mas pronto, isso é lá está, a diferença entre o amigo ou o amigão, o velhão. Hum, ah, os gajos que vão ficar quando eu ficar velho, pronto, quando eu envelhecer e ter esse. Exato. E outra coisa que estava a pensar, por acaso, eu quando era puto, tinha bué medo de aranhas, Também eu. uma coisa que já não tenho agora. E até Também agora até não. gosto delas porque comem as moscas. Mas estava a pensar que se eu envelhecer e depois já não tiver capacidade, tipo, limpar a casa, vão haver bué aranhas em todo o lado. Então vai ser tipo o meu medo de criança e o meu medo de adulto juntos no mesmo medo. Vai ser tipo a pior coisa do mundo. Estás a ver? Isso está ligado com o meu medo também, que é, se não tiveres amigos para te ajudar, se não tiveres ninguém próximo, vais estar a merda, vais envelhecer sozinho Yeah. cheio de aranhas, estás a ver? Assim, nem areias, teias em todo o lado, nem É as terrível. moscas. Nada, Yeah. nada. É Ah, terrível. a vida é triste. É, O E é que geralmente depois eu tenho visto bem isto, que é quando um gajo envelhece, inevitavelmente vais envelhecer, vais ficar sozinho, depois é sempre tipo os filhos têm de tratar disso, de ti e das tuas cenas. Ah, essa cena da vida é bué chata, tipo, tu tens filhos e tens que tratar dos teus filhos, e quando acabaste de tratar dos teus filhos, depois tens de tratar dos teus pais. Tipo, não há descanso para ninguém. E depois reformas. Pá, por isso é que nós não temos filhos, não é? Exato. Que é para eu não ter que ter ninguém a tratar de mim, fogo. Que chatice. Exato, exato, que isso Que seria o chatice para pior, eles. claro. Exato, Exato, yeah. isso seria o pior. Ahm, eu ia dizer só uma coisa em relação às aranhas, que é, eu também tinha grande fobia de aranhas quando era novo, e a forma como eu perdi isso foi, lá está, terapia de choque. Quando eu fui viver para a Holanda, em 2015, eu
pronto, estive a viver com a minha prima no início, mas depois quando arrendei uma casa para mim e para a Joana, nós tínhamos um jardim cheio de aranhas. Cheio de aranhas, Ah, porque a Holanda é um país super úmido, e então, como é tem umidade, a umidade yeah. é perfeita para as aranhas. Então havia aranhas gigantescas, todas as cores e feitios, em casa também, aquilo era impossível estar livre de aranhas. E eu acho que esse contacto direto com as aranhas começou a normalizar a coisa, e a partir daí eu sinto que, Ok. epá, tu era muito mais. Sim. Eu e isso faz sentido, já, teres que lidar com aranhas, isso o tempo todo, claro que vais perder o medo. Eu sinto Mas assim, não sei, quando comecei a crescer e comecei a pensar em baratas, tipo, as aranhas perderam todo o interesse. Baratas é uma cena que nem não tenho medo, mas tenho mesmo nojo. Não aguento baratas. Ah, já, Mas, percebo. por falar em aranhas, especialmente areias pequeninas já não me faz, mas aranhas tipo gordas, isso não curto muito. Mas, por exemplo, não, uma tarântula não me faz tanta impressão como uma aranha assim Ok. pequenita, mas gorda. Pá, lembro-me uma vez quando ensaiávamos, em esfera, o gajo, ensaiávamos na casa do baixista e ele tinha uma cabanazinha, aquilo era no campo, ah, e às vezes apareciam lá grandes aranhões. Epá, um ensaio, estava lá uma gigante e nós pensávamos: "Pá, nós temos que matar isto, senão ninguém vai conseguir tocar confortavelmente". Epá, já não lembro quem foi, mandam uma sapatada na aranha e de repente, epá, centenas de aranhas bebés a saírem dentro dessa aranha para todo lado, ficar juntos e: "Pai, puto". Epá, isso é o tipo de coisas que não se contam. Quem passa por isso não pode contar. Não, não, isso nem devia não, isso ficou marcado. Ficou marcado e durante umas semanas andávamos sempre com medo de encontrar mais aranhas. E acho que não matámos mais nenhuma, por isso olha, uma boa lição. Eu acho Pois. que. Yeah, eu estou curioso de ver depois a estatística deste episódio e ver o drop de malta a este minuto que parou de ouvir o episódio porque pensou: eu não vou ouvir mais esta merda, isto é Só aranha. horrível. Estamos aqui há 10 minutos, já falámos de aranhas, já falámos de baratas, já falámos de morrer, de envelhecer. Yeah, yeah, yeah. Não, foi bom, essa história agora foi boa. Eu fico um bocado traumatizado, não sei como é que vou recuperar, mas vamos mudar de conversa, talvez consiga recuperar aqui. Bora, bora, Ah, bora. pá, vamos voltar para Setúbal e vamos falar de Setúbal. Bem, tu estás em Setúbal, mas Eu já estou em Setúbal, exato. Mas vamos falar um bocadinho de Setúbal e vamos falar um bocadinho pá, do movimento cultural em Setúbal, o movimento Aham. underground. Nós que fizemos os dois parte disso, de forma ativa. Eu acho que tu um bocadinho de forma mais direta e instantânea para as pessoas. Pelo menos a tua voz é um Ah, bocadinho mais só bonita que a minha. isso é quando sempre que ias cantar nunca aquecias, nunca ensaiavas, Epá, é só por causa disso. nunca corria bem, não. Ah, opa, o que é que tens a dizer sobre esses momentos? O que é que te vem à cabeça quando pensas, pá, nos concertos que deste e nas pessoas que conheceste e como era a cidade a nível cultural, Ah, como é agora? O que é que te vem assim? ah, ah, acho que quando comecei, eu acho que a cidade era bué diferente, do que é agora. Ah, tipo, bom, em primeiro lugar, havia um grande nicho, o grande hardcore setubalense, que era aqui a coisa da malta, e haviam concertos em todo o lado, e montes de concertos, e montes de pessoas jovens a dar co nós acho que já falámos disto antes, mas eu lembro-me, tipo, de haver, tipo, tinhas 2 ou 3 concertos a acontecer no mesmo dia e Exato. tinhas que escolher: ou vou este ou vou outro. Na altura também ainda por cima éramos putos, não tínhamos dinheiro para ir a todos. Ah, mas sinto que, isso mudou um bocado, tipo, não sei se por causa da internet e das tecnologias, se porque agora, tipo, ser músico é diferente. É muito mais sobre a presença online e a presença em estúdio do que necessariamente tocar. ah, e pronto, e acho que há menos sítios. Havia muitos sítios onde estas coisas aconteciam sempre e havia muitas pessoas também interessadas em organizar estas coisas que provavelmente ou passaram para outra ou envelheceram e já não fazem música como eu, por exemplo.
Ah, mas assim, estou a dizer muito, mas não estou a dizer nada. Qual é que era a pergunta outra vez? Já me esqueci. Ninguém sabe, mas eu acho que estás a falar bem. Eu acho que é exatamente. Eu revejo-me exatamente no que estás a dizer e acho que tens todo o sentido. Acho que as coisas mudaram um bocadinho e apesar de estar um bocadinho de fora agora a ver o que se passa na cidade, por não viver aí, mas eu acho que essencialmente. No outro dia estava a falar com o Raimundo do Zusputo Ok. sobre isto também, sobre como mudou o panorama cultural e underground mais em Portugal, não tanto em Setúbal, porque ele não é de Setúbal. Yeah. E uma das coisas que eu acho que mudou bastante, por exemplo, é o cachê dos artistas, em que na altura era muito fácil organizar-se coisas porque toda a gente estava disponível para tocar. Não vou receber, não há problema, eu quero é tocar, bora. Ou Uhum. vou receber à porta uma percentagem, podem ser 10 euros, pode ser 100. Ok, não há problema, bora, vamos tocar. E eu acho que hoje em dia, e também com as salas a extinguirem-se ou a desaparecerem cada vez mais, pá, as bandas recebem mais dinheiro e as bandas recebem cachês e há mais condições para os artistas, parece-me. Posso estar errado, Uhum. mas é o que me Eu também acho que parece. sim. Há maior exigência, há maior. Pá, acho que há maior qualidade de tudo o que envolve o evento em si. E antigamente era muito mais do it yourself, nesse caso de temos duas bandas, temos uma sala, o dinheiro logo se Bora! vê, bora organizar e bora fazer. Yeah. O que tem prós e contras, como é óbvio. Uhum. Um dos prós é assim, tocas muito mais, tens muito mais concertos pela cidade, tens muito mais gente envolvida nisto, porque é tudo muito mais fácil, não há ninguém aqui a pensar, não, eu só vou se houver 500 euros. Não, Yeah. ok, está toda a gente dentro, ou seja, tens promotores, tens bandas, tens público, tens tudo a mexer, mas por outro lado, tinhas muito maiores dificuldades de conseguir realmente crescer, porque o, o nível era sempre por baixo. O nível não de qualidade dos artistas, mas o nível de conseguires um bom cachê, tocares numa boa sala, teres um bom Yeah. técnico de som, era sempre muito yeah, Sim, sim, limitado. sim. Mas se calhar nós se calhar estamos a olhar para isto mal, que é, na altura éramos putos, tocava-se bué, a malta tinha era interesse em tocar, eles os meus fones, a malta tinha era interesse em tocar, eles queriam tocar Certo? e estavam dispostos, mas agora com o passar do tempo, se calhar essas mesmas pessoas, das que sobram, são aquelas que fazem mesmo isso como trabalho e isso se calhar implica, pronto, né, implica essas pessoas procurarem mais defender os seus direitos no que consta a cachês e esse tipo de coisas. Ah, mas sim, as coisas mudaram na verdade. Na altura haviam sempre concertos no Capricho, hoje em dia a Capricho faz muitos concertos de jazz, não faz concertos de metal. Mas já ninguém toca metal. Acho que também é um bocado por aí, ou toca-se pouco em relação ao que se tocava de antes. Sim, principalmente na cidade, eu acho que sim. Eu acho que agora há um revivalismo aí um bocadinho do post-hardcore, do hardcore, Aham. há umas quantas Punk, bandas aí espalhadas, do punk, exato, espalhadas pelo país, yeah. mas o tipo de metal que se tocava, e principalmente da cidade de Setúbal, pela qual Setúbal ficou conhecida, pá, do que eu tenho conhecimento, também não quero estar aqui a falar sem que, pronto, não quero que Sim. alguma banda realmente que exista não tenha visibilidade, se calhar existe e eu não conheço, porque já estou fora, lá está, mas não existe da mesma forma que existia antigamente, isso é certo. Ah, Yeah. pá, E na altura haviam tantas bandas. é Olha, isso. eram mais de 1000. Isto foi uma referência para os More Than a Thousand, para quem não Exato. apanhou. Estou cá a tarde toda. Para pedirem o vosso dinheiro de volta é falarem com o Joby, não é comigo. Exato, exato. Sim, manda mensagens e eu vou voltar vou devolver-vos o dinheiro todo que vocês estão a gastar aqui. Principalmente depois do trauma das aranhas, que eu não consigo ultrapassar, mas estou aqui a fingir que estou sério e que a coisa está toda bem. Ah, yeah, Mas diz, desculpa. diz. Epá, não, força, podes avançar. Não, ia só dizer por exemplo, eu agora noto muito como Setúbal está a crescer bastante com a chegada de muitos expats, e que muitos deles, têm os meios para abrirem novos sítios e também vêm Uhum. muitos músicos. Isso também
parece estar a acontecer um bocadinho mais. Há mais concertos de muitas outras coisas, mas tipo concertos de rua e coisas mais, pequeninas, mas não da malta jovem. Ah, e porque eu sinto que, se calhar também na nossa altura tivemos sorte, porque o núcleo das pessoas jovens tinha muito interesse e queria-se mexer muito para fazer essas coisas. Ah, Exato. na sexta-feira fui sair com 2 amigos e íamos ao a um restaurante, mas estava cheio. Mas a caminho do restaurante, hum, estava ali no Largo de José Afonso, no centro de Setúbal, um grande concerto, porque é um grande palco, desculpa, porque é o mês de março, Sim, sim. ah, e, e é o mês da juventude e fazem sempre essas coisas. Ainda eram tipo 8, então estava a haver um stand-up para Uhum. 4 pessoas. Não estava a ter muita piada, infelizmente. Mais, imagino pela quantidade de pessoas que estava a ver, que era nenhuma. Ah, e ontem, quando cheguei a casa, atenção, passaram-se 2 dias, eu vim a casa antes também, mas ontem por acaso estava no Facebook e vi que nesse concerto, foram 3 pessoas esfaqueadas. Ok. Tipo uma cena tipo de rap, e nem sei se estava lá muita gente, mas se calhar estava só gente que pronto, arranjou confusão. Ahm, mas isto tudo para dizer que acho estranho, o palco era gigante na nossa altura, o mês de março também mexia, mas não faziam palcos deste género. E eu pensei: "Mas para quem é que é isto?" Ou tipo, o palco era do mesmo tamanho que Do da tipo os feira, palcos se calhar. do 25 de Abril, Ah, para concertos assim. E eu pensei tipo: "Para quê? Este dinheiro está aqui muito mal gasto", porque se calhar foi porque trouxeram nomes relativamente conhecidos. Eu não os conhecia, mas se calhar foi por causa disso. talvez, talvez. Essa questão da gestão de dinheiro, pronto, isso é uma outra questão que, pá, nem sequer vou entrar, Não, ah, não, não, não. por aí. Depois Mas, eles cortam-nos as verbas. As é, verbas. exato. Ficamos sem financiamento para as nossas Nu cenas. nunca mais entramos em Setúbal, depois disto. Ah, não, não, não. Ok, isso é uma triste notícia, por acaso não sabia disso, do Yeah. esfaqueamento. É uma merda. Yeah, mas pronto, Sim. temos que avançar em frente. Ah, Espero que as pessoas estejam bem. yeah, yeah. Eu, pá, uma coisa mais ou menos a ver com isto, bem, tem tudo a ver. Na season anterior do podcast, eu tive aqui o Azevedo Silva como convidado e pronto, e nós falámos um bocadinho sobre a época em que ele era músico, que ele agora é treinador de futebol, claro. Sim. Tipo, uma pessoa está sempre à procura do estrelato, a pensar qual é a minha próxima carreira. Está-te sempre a mudar. Eh, Uau, uma acho, mudança. acho que a seguir vai para stand-up, porque stand-up já é uma coisa que ele fazia nos concertos, portanto, acho que Pois era, ele acho tinha piada. tinha, apesar de muita gente não achar, e aquilo às vezes dava ali momentos nos concertos, e nós falámos disso, momentos em que as pessoas não percebiam o tom dele, porque ele era super sarcástico, Sim, yeah. e aquilo dava ali muitos momentos de o que é que este gajo está a dizer? Oh, Yeah, 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 isto não está a cair bem. yeah, É yeah, isto. mas acho que era bom, sim. Portanto, se regressarmos aqui a 2008, que foi tipo ontem, Sim, yeah. pá, como é que foi para ti, e pensando agora que já passaram tantos anos, na altura tinhas 16 a fazer 17, Yeah, como é acho que que sim. Como é que foi para ti tocar com o Azevedo? Não é que o Azevedo fosse na altura, pronto, uma grande estrela, mas era uma pessoa bem mais velha, já com vários anos a tocar. Pá, o Clube de Setúbalense também era uma sala bonita, uma sala ilustre. Foi um concerto que teve cheio também, muitos amigos e família. Consegues agora, com tantos anos de diferença, perceber, epá, na altura senti isto, ou hoje em dia sinto isto sobre isso? Ahm, consigo, como foi o primeiro concerto que dei na vida. Yeah. O que bom, eu só me lembro da quantidade do medo, muitos nervos, ah, muitos pregos Ok, também. Ah, ah, lembro-me de, fora todas essas coisas tipo negativas que são mais tipo físicas,
ah, ter sido uma grande experiência, tipo, e de ter sido ter ter sentido mesmo muito, muito, muito orgulhoso de estar a, tipo, a tocar as minhas músicas para outras pessoas. Ahm, mas sim, mas no geral, muito medo, porque não sei, porque lá está, como o Azevedo Silva era um gajo bem mais velho e que já tinha prática e já tinha andamento, eu estava mesmo ali, eu estava a sentir mesmo, ai, o que é que eu estou aqui a fazer? Ainda por cima, quando eu era cantautor, essas músicas eram bastante, bastante tristes. Coisa que eu sinto que fazia sempre com que esses concertos ficassem sempre um bocadinho tipo "Ah, tristes." As malta, a malta saía dos concertos triste. Mas aquilo para as miúdas era um sucesso do caraças, não vais negar. Olha, nunca pingou nada, por isso tipo. Ahm, mas, mas epá, olho para essa altura com muito carinho, porque olha, foste tu que organizaste esse concerto e foste tu que ahm, no fundo me convenceste a ir tocar essas músicas para as outras pessoas, porque tu é que me perguntaste basicamente, tu fazes música? Eu disse, faço, "Então, e não dás concertos? Não, então agora tu vais tocar, eu disse, ok, e só assim. Ahm, mas pronto, por causa disso e por causa do que isso come pronto, basicamente isso começou o que viria a ser a minha curta, mas forte carreira musical, por ter lançado essas músicas, ah, os Mothership ouviram falar de mim e fui fazer os castings para cantar na banda, e se não fosse os Mothership não teria havido Esfera, ah, e por aí adiante. Se Ah, não houvesse esfera, não tinhas casa hoje, hoje não tinha casa, já. por exemplo. Sim, porque esta casa aqui é só paga com os royalties de Esfera, Nada mal, nada das mal. das, não sei quantas, 10.000 no Spotify, pá, não sei, nunca mais vi, nunca mais olhei para isso. 10.000 milhões. 10.000 milhões de teras, Exato. de gigabytes. Ah, esquece, isso era uma estava a fazer uma piada referencial a uma coisa que não interessa. Ahm, mas, ah, qual é que era dos projetos musicais que eu tinha, qual é que era o teu preferido? Epá, o meu preferido foi Esfera, sim, sem dúvida, porque eu acho que eu gostava muito de Mothership, mas eu acho que a tua voz em Mothership não era a tua voz natural, era uma voz mais exato, mais eu sei. E, e aquilo, pá, não é que ficasse mal, eu acho que cantavas bem ali, mas não é o meu tipo de voz preferido, vá, do teu range de vozes. Gosto muito mais do Nuno melódico, ou mesmo quando eleva um bocadinho o tom, mas não chega a esse rasgar que tu fazias em Esfera, e acho que, pá, não sei, acho que Esfera toda a gente amadureceu melhor, as coisas estavam mais compactas, estava menos, eu acho, colado às influências que havia em Mothership, Sim. hum, também, e pá, não sei, acho que naturalmente foi uma banda que é uma banda que, por exemplo, faz sentido ouvir hoje em dia, é uma coisa que eu ainda de vez em quando ouço, Esfera, ainda meto a tocar e lá está, é uma coisa que eu testo sempre aqui quando tenho colegas novos no trabalho, é meto sempre para ver qual é a reação das pessoas. Normalmente é sempre positiva, há sempre um comentário qualquer à tua voz, e é música fácil de ouvir no geral, Sim. enquanto Mothership de vez em quando também me lembro de ouvir e gosto, mas sinto que, pronto, envelheceu pior. Sim, é muito presa, ao como estavas a dizer, aos términos do prog metal. E sim, hoje em dia não era capaz de cantar uma música de Mothership sem ficar afónico. Mas, mas sim, depois também estou tipo a imitar tipo Metallica, tipo o James Hetfield, da maneira como cante, então é mais um pastiche. Yeah, yeah, yeah. Olha, deixa-me Ah, perguntar-te uma coisa, a não ser que queiras dizer mais alguma coisa sobre isso. não, 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 olha, pergunta, por amor de Deus. Pronto, eu queria te perguntar o teu álbum preferido de Oyster Pale. De Oyster Pale. Epá, Oyster Pale é uma banda que pouca gente conhece. Ahm,
E é e eu nem me lembro de qual eu lembro-me que no Facebook tenho uma foto com a capa desse álbum. Sim, sim. Não me E lembro qual é que era com os membros da banda também. qual é que era o nome do álbum, lembras? Epá, olha, não apontei e já não me lembro, mas havia nomes bons, eu lembro-me que Isso eu não sei se mais alguém das pessoas que me estão a ouvir faziam isto, mas eu lembro-me que havia uma altura que era esse o jogo, que era tu ias à Wikipédia, carregavas random, e a terceira linha, ou seja lá o que for, era o nome da banda, e depois fazias random outra vez, e não sei o quê, era o nome do álbum, e fazias random outra vez e era uma imagem. E às vezes saíam coisas bastante artísticas disso. acredito, era o ChatGPT da altura, basicamente, Era o ChatGPT da altura, éramos nós a carregar random no Wikipédia, bué da vezes, e resultava bem. Lá e está, ficaram resultava famosos muito bem. até hoje os Exato. Oyster Pale continuam a tocar e a ter E a ter haviam sucesso. outras. A minha sorte é ainda ter o Facebook, por acaso podia encontrar isso, mas Ahm, uma com por acaso o Oyster Pale achas que isso qual é que era o género do Oyster Pale? Epá, eu acho que anda dentro do ramo do prog, sem dúvida. Sim, sim. É um nome à toa, referência a qualquer coisa metafórica que ninguém sabe bem o que é. Yeah. Yeah, yeah. Mas se calhar era mesmo prog mesmo à antiga, Sim, tipo mesmo sim, anos 70. sim, sim, é mesmo um prog sim, à Genesis de início, ou King Crimson, Uhum. por aí, acho eu. É. Se Tu mais King Crimson. É. co Que idade é que tinhas quando começaste a ouvir prog? Epá, prog foi dos primeiros géneros que eu comecei a ouvir, na verdade, porque o meu pai tinha vários CDs, clássicos de Pink Floyd, Uhum. Genesis, pá, Supertramp tem algumas cenas de prog também, pronto, acho que foi por aí, acho que foram essas bandas. E a idade que eu tinha, pá, não sei, foi quando comecei a ouvir música, portanto, quando comecei a ouvir música mais a sério, se calhar tinha 6, 7, Uau, quando ok, bué da cedo. Quando metia os CDs do meu pai e pensava: Vou pôr isto aqui a tocar e estou a fazer qualquer coisa e isto está a tocar". Foi logo desde muito novo. Ok, ok, isso é bué da cedo. Porque eu acho que só comecei a pôr músicas minhas a tocar quando tinha tipo 10 anos, mais ou menos. Mas Não, depois mas tuas, calma, isso já é uma coisa diferente, porque aqui não eram CDs que eu comprava, eram CDs que havia em casa e eu punha a tocar, basicamente. não, sim, sim, Estava a estou a dizer o explorar. mesmo. Então, Ok. músicas que eu gostava, que eu queria Hum. ouvir, na altura ouvia, sei lá, Avril Lavigne, Nickelback, ouvia coisas assim. Mas só para aí com 12 anos é que comecei a entrar na cena do prog. Mais ou menos na Yeah, altura comecei a tocar guitarra. tem sentido, tem sentido. Eu acho que para mim era um bocadinho naquela do eram os CDs disponíveis, então era o que eu punha a tocar e aquilo, Yeah. pá, não sei, soava bem, aquilo era fácil de ouvir e nunca estranhei músicas de, sei lá, 7 minutos, 10 minutos, Yeah. nunca estranhei muito isso. Não é que Genesis não tem propriamente muitas músicas muito longas. Tem algumas de 12, 8, 9, mas a maior parte delas, não sei, se calhar 5, 6 minutos, não sei, agora de cor, depende do álbum, mas e mesmo Pink Floyd também tem muita música curta, em muitos álbuns. Sim, em muitos álbuns, já depende dos álbuns também, Hum. depende das alturas. Mas eu lembro-me quando era miúdo e ia ouvir prog e isso era tipo uma coisa de orgulho. Até tínhamos que era tipo, "Olha, esta música tem 10 minutos, uau!" Hoje em dia, hoje em dia tenho a opinião mais distante disso possível. Às vezes só de ver uma música que tem 10 minutos fico logo. Ahm, Hoje em dia sinto que uma música tem que ser tão longa quanto precisa de ser. Yeah, E yeah. sinto que às vezes por teres um projeto de música prog, tens que fazer música longa só por si, sempre com passagens diferentes. E eu acho que as coisas não se deviam definir ou prender-se tanto a esse tipo de identidades. Nada, nada. É. E mesmo nos géneros, por exemplo, agora saiu o álbum novo de Death Heaven e pronto, Death Heaven já anda há uns anos ali a experimentar um bocadinho fora do black metal mais tradicional e tem cena de showgaze e agora tem uns quantos convidados de bandas mais ligadas ao indie também, portanto
tem ali uma mistura interessante. E eu acho cada vez mais piada a quem mistura géneros e a quem mistura coisas um bocadinho diferentes do este álbum é de metal, este álbum é de hip hop. Não, tipo, Yeah. mete música eletrónica, agora tens um gajo a berrar e eu acho que isso foi o que me trouxe, desculpa lá ter começado a falar por cima de ti, mas eu acho que isso foi o que me trouxe, por exemplo, ao hip hop de hoje em dia. Tipo, a ouvir tipo, JPEG Mafia e eu estou a ouvir aquele álbum e eu penso, isto é igual a um concerto de metal, isto é igual a energia, a cena que está aqui, tipo, o gajo leva a voz, o gajo quase berra, aquilo é agressivo, é. Yeah. Yeah, eu, por acaso, também ainda a semana passada estive a ouvir o. Olha, que pode já ficar aqui como uma das minhas recomendações culturais. Só tive a oportunidade de ouvir agora o álbum do Tyler, The Creator, que Uhum. saiu. Foi em dezembro? O ano passado, sim, Ou alguns no final do novembro, ano. eu já não me lembro. Bué da bom. As Yeah. músicas estão todas ligadas também. O gajo escreve muito bem e tem. Logo na segunda música tem uma das frases mais humbles que já ouvi um rapper dizer, que é, ele diz ah, I'm the best in town right after Kenny. Que, opa, que a modestia fica bem no rap, mas eu acho que o rap, por acaso, está a viver uma espécie de golden age, onde até, tipo, até nestes nomes gigantes que têm muita acessibilidade e que são muito comerciais, está a haver muito. As coisas são muito avant-garde e estão muito artsy. É giro de se ver. Concordo. Não que alguma vez tenha sido o maior fã de rap, mas tenho entrado mais e mais à medida que envelheço. Yeah. Eu também tenho ouvido muito rap e hip hop agora, ultimamente. Tanto que no outro dia também estava a comentar que eu acho que eu não me prendo a géneros, mas os géneros maioritários que eu ouço neste momento agora são hip hop rap, Aham. black metal. Ouço muito, muito black metal e ouço muito, sei lá, como é que eu chamo isto? Tipo queer indie folk Sim. rock. Aham. Tipo Yeah, Phoebe yeah, yeah. Bridgers, Ethel Sim. Cain, sei lá, muito, muito nessa onda de maioritariamente raparigas, sim, maioritariamente Yeah. são raparigas, mas que têm aquele meio folk, pop, indie, mais um bocadinho mais dark, Sim. não Sabrina Carpenter, não Dua Lipa, não nessa onda, Uhum. mas em ondas Uhum. mais depressivas, Sim, vamos assim chamar. Não sei. yeah. Tanto que a Sabrina Carpenter e a Dua Lipa são mais comerciais, não são tanto dentro do indie, do folk, ainda que a Sabrina Carpenter venha de country também, acho eu, não tenho a certeza. Ah, Talvez, mas, não sei. mas é um bom álbum. Ah, a última coisa que andava a ouvir que estava todo maluco era Jordi Grip. Uhum. Ah, Eu, ah, eu, entretanto, já ouvi o álbum. e o que é que achaste? Adorei, claro. É bem maluco, mas é pá, vale a pena. Assim é que as cenas são fixe, tem ótimas Opa, letras. sim, mas eu acho que, por exemplo, vindo de Black Midi, aquilo é fácil para mim. Ah, É um, sim, 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 é um sim, bocado sim. por aí. No outro dia, por acaso, o Filipe Castro recomendou-me o álbum. Mandou-me o álbum e eu disse: pá, já conheço, já ouvi e gosto muito de Black Midi, já vi Black Midi ao vivo. E depois estava-lhe a mostrar tipo, alguns dos videoclipes de Black Midi, e, tipo, aquilo é uma Aham, frutaria gigantesca yeah, e tipo, genial. pois é. Aliás, para quem, yeah, se gostas de Black Midi, é fácil gostar do álbum de Jordi Gripa Sol. Até é ligeiramente mais acessível, na medida em Exato. que substitui o metal por mais jazz, Yeah. mas depois em termos estruturais é bastante parecido, até em termos de forma, que ele canta daquela maneira estranhíssima, mas é bem interessante. E eu gosto dos tomates que ele teve no álbum, porque aquilo é uma ah, tipo a capa, bué da fixe, com uma, uma mulher que Cortar a cabeça, não é? a cortar a cabeça a um homem vestido de É. fato. E todas as músicas falam sobre incels. Ahm, e eles estão-se a beijar. Só que ele escreve todas as músicas do ponto de vista de um incel. Hum. E, eu já vi pessoas na internet, tipo, a perguntarem se ele é um parvalhão, porque elas não percebem sátira, aparentemente não, Exato. não, mas é bem interessante. Tem muito molho para se espremer. Ah, também é bastante perverso.
Epá, e é incrível que ele tenha 25 anos, isto é absolutamente extraordinário. Ele tinha, não sei, 17 anos quando criaram os Black Midi, é tipo uma cena de loucos. Pois é, é. Eh, Mas ele estudava naquela escola, acho que é o Brit School, yeah, yeah, aquilo yeah. aquilo, Certo. Yeah, aquilo é caga tipo a artistas Mutantes, é sempre. tipo X-Men, é tipo. Yeah, 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 aquilo tem tudo todos vão para lá, têm bastante sucesso. Yeah, yeah, Ah, yeah. bom, quase todas. Eu já contei esta história, mas eu vou voltar a contar. Quando vi Black Midi ao vivo, estava a ver a banda de abertura, na altura, pá, e olho para a minha esquerda e tenho um gajo com uma gabardine preta enorme, dos pés à cabeça, a tocar flauta. Portanto, a tocar flauta no meio de uma barulheira da banda de abertura, portanto, aquilo não se ouvia nada, não é? Mas o gajo, sozinho, ali, a um canto da sala, a tocar flauta. Pá, e a sala estava escura, ou seja, na altura fica naquela do. Pá, quem é este gajo? Tipo, um gajo Sim. estranhíssimo, com uma flauta aqui, isto não faz sentido nenhum. Quando os Black Midi vieram para o palco, o gajo vem com a gabardina e com a flauta na mão. Eu Oh, pensei, uau! caralho, isto é o vocalista. Ou seja, ele estava, eu não sei o que é que ele estava a fazer no público, não sei se estava só, Estava a curtir o gig. yeah, ia fazendo a falta, se calhar uns sons que ele estava a ouvir, não sei, mas Sim, tipo, sim. achei, Estranho. ok, isto faz sentido, tipo, yeah, 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 yeah. O tipo de personalidade, o tipo de ações para o tipo de música e está tudo lá, yeah. imenso, imenso. Olha, eu acho que isto é tipo ganda salto direto para falarmos de sonhos, porque estamos aqui a falar do Bora. psicadélico, jazz e Yes. metal, portanto podemos falar de sonhos. E eu ia-te perguntar, pá, como é que costumas sonhar? Sonhas a cores, sonhas a preto e branco, sonhas em português, sonhas em inglês? Como é que normalmente há o mundo à volta? São sonhos bons, maus? Conta-me. Olha, por acaso eu sonho sempre em mandarim. Podia ser por causa Podia do ser. teu tio que esteve na China há 150 anos. Exato. Exato. Não, olha, não sei, acho é estranho pensar sobre que língua é que falo nos sonhos. Às vezes acho que é em inglês, por falar tanto inglês, às vezes, em português. Os meus sonhos são sempre eu acho que sonho a cores, e os meus sonhos são sempre estranhos. Tipo, parece tudo real, mas não é bem real. São situações do género, imagina, estou a sonhar que estamos a fazer este podcast e tipo tocam à porta e eu digo, eu tenho só que ir abrir a porta, espera aí. E eu saio e em vez de estar no meu hall de entrada, estou na casa dos meus pais e estou a falar com o meu pai sobre outra coisa. É tipo assim tudo despegado e, e tenho dificuldade em encontrar algum tipo de simbolismo com sonhos. Uhum. Pessoalmente, há muitas pessoas que fazem isso, analisam os sonhos, mas eu tenho muita dificuldade, talvez pelo conteúdo dos sonhos, e geralmente são sempre tipo preocupações ou problemas para serem resolvidos. E acordo muitas vezes à meia da noite, não durmo bem, que com pesadelos, e de que se eu acordo à meia da noite eu não consigo voltar a dormir, que é muito chato. Tu, há alguma coisa do que eu disse para ti é semelhante? É para nada. Nunca sonhei mandarim, nunca acordei à meia da noite. Isso seria interessante, uma pessoa que nunca tenha acordado à meia da noite. Pô, Será que existe? deve haver gente que quase nunca acorda e para quem é bué incomum Certo, acordar, certo. mas que nunca, epá, Nunca. dificilmente, Exato, a não ser que dificilmente. toma ali uma cena forte, pronto, que, Yeah, que aquilo. sempre. Também há muitos Exato, desses. exato, também há. Se calhar até, afinal há muita gente que não acorda à meia da noite. Mas pronto, não vamos por aí. Mas, opa, não, por acaso é um bocadinho diferente. Eu sonho sempre a preto e branco, ou não me lembro nunca de cores, não me lembro de línguas, apesar de haver conversa, mas nunca há conversa verbal. É sempre. Eu estou com uma pessoa e subentendo o que é que ela me está a dizer. Normalmente é sempre assim. Ok. Não há diálogos, não há grandes diálogos. Eu estou ali, é como se não falássemos, mas obviamente que isto dura, na minha cabeça, meio segundo, portanto não há 10 minutos, estamos ali parados a olhar um para o outro, Sim, a sim, sim, trocar, sim, a sim, trocar sim, sim. pensamentos. É como se as coisas nunca tivessem diálogos, mas fosse sempre subentendidas conversas que nós estamos a ter.
É tipo uma banda desenhada com voz off, Por quase. exemplo, Bom, mas yeah, a imagem exato, mexe. Mas a imagem mexe. Isso yeah. é estranho. Já pensaste, tipo, alguma vez pensaste porque é que isso é assim? Ah, Ou ou achas nunca. que desculpa interromper-te, achas que isso é diferente, tipo, das outras pessoas, tipo, no geral, quando falas disso com outras pessoas? O preto e branco já conheci algumas pessoas, mas muito, muito poucas que me dizem que não sonham a cores. Mesmo muito, muito raro encontrar alguém. Ok. Diálogos sim, há gente que me diz, não me lembro nunca de falar e não me lembro que língua é que falo, portanto, aí ok. Agora, o que eu acho, aí eu nunca encontrei ninguém, é alguém que só sonha em mundos pós-apocalípticos como eu. Porque Só o quê? s- só, os meus sonhos são só em mundos pós-apocalípticos. Ou seja, imagina que se passa dentro de uma casa de alguém. Sim. A casa está, uma parte da casa está destruída. Há Ok. qualquer coisa que dá uma indicação de que o mundo caiu, ou há qualquer coisa. Pá, e Oh, isto uau. é, eu acho que isto é. Pronto, há sonhos que eu saio dos sonhos e se calhar não me lembro de nenhum elemento, não é? Porque foram Yeah. focados na pessoa ou foram focados numa ação e se calhar não tenho a memória visual do que se passava à volta. Mas sempre que me lembro de cenários, 100% das vezes os prédios estão destruídos, houve uma guerra, houve uma coisa qualquer. Que estranho. É estranho ser tão particular. Ah, O que eu te posso dizer sobre isto é, a nível de gosto pessoal, mundos pós-apocalípticos são os meus preferidos em histórias. aham. Portanto, é Sim, uma também coisa tenho. Adoro. que eu adoro. E o sentimento que me dá é um sentimento que eu não consigo encontrar em mais nada. É como se fosse um sentimento de curiosidade infinita. Que é, ok, a Aham. sociedade caiu, passou-se alguma coisa, o que é que há além? Ou seja, o que é que há na próxima rua? Será que há perigo? Será que há uma coisa nova? Será que... E é isso que eu tanto adoro nesse mundo. É sempre a constante novidade do potencial Uhum. perigo ou não, ou do que é que se poderá encontrar em cada esquina face ao mundo real, que é muito mais aborrecido desse ponto de vista, mas mais seguro Yeah. para viver, como é óbvio. Sim, sim, claro, claro, claro. Ahm, tem piada de dizeres isso, porque isto fez-me lembrar Adam Curtis. Ah, conheces o realizador inglês Não, mas que eu faz calculo que isso seja dos. documentários? Exato, que seja dos documentários que tu já me falaste. Já sei o Yeah, que é que estás a yeah. falar, sim. Ahm, pronto, o Hypernormalization é a grande Exato, cena, exato. mas ele tem o. São só 6 minutos, dá para ver no BBC iPlayer para todas as pessoas que vivem em Dá para Inglaterra. ver agora. Mete agora aí a dar. Vou fazer aqui share a screen e a gente vê aqui um bocadinho do episódio. Ah, ahm, Mas lembro-me, isto por estarmos a falar de mundos pós-apocalípticos e ou distopias, vá, lembro-me de ele tem uma magia qualquer na forma como edita e escolhe a música e nas palavras que diz, porque ele faz sempre tudo com stock footage Uhum. e voz-offs dele. O gajo tem um dom qualquer para fazer do passado parecer um futuro pós-apocalíptico. Então aquilo, tipo, tem uma estética bué especial, porque tu estás a ver coisas históricas que aconteceram, e já aconteceram há bué de tempo, mas estás com o feeling de quem está a ver Fallout, ou de quem está a ver uma cena assim. E também com o tipo de coisas que andam a acontecer no mundo, por Exato. exemplo, com a América, agora, tipo, é fácil ver que não estamos assim tão longe dessas coisas estranhas e assustadoras. Mas, portanto, é o final Hum, do mundo. não, não, exato. Sim, não estamos assim tão longe, isso aí eu também concordo. Mas se calhar, Sim. se calhar estamos sempre assim. Se calhar estamos sempre tivemos. Se calhar todas as pessoas que viveram, toda a altura, dizem: "Epá, já viste como o mundo está hoje em dia? Isto vai de mal a pior." Lá está, lá está. E eu acho que isso, olha, isso leva-nos para outra conversa que nós temos aqui no nosso guião, que eu acho que também é extremamente interessante, que é a questão da nostalgia e a questão daquela, eu vou-lhe chamar falsa ideia de que antigamente é que era. Antigamente é que o cinema era bom, antigamente é que a música era aham. boa, hoje em dia já não há nada. Hoje em dia a música é muito mais fraca, o cinema é muito mais fraco, já não se fazem filmes como antigamente, pá. Yeah, Que é das frases mais batidas por toda a gente. Muita gente diz isto, é yeah, comum dizer-se yeah. isto. E é interessante explorar de onde é que isso vem. E obviamente que há várias formas, pronto, lógicas de se pensar. Uma óbvia é, se eu vivo com algo há 20 anos, isso vai ter um impacto na minha vida muito mais forte, em teoria, do que algo que eu vou ouvir agora em 5 minutos, porque há uma história com aquilo.
sei lá, por exemplo, o Rei Leão, por exemplo. Ok, fui ver ao cinema quando era muito pequeno, portanto aquilo marcou-me. Depois continuei a acompanhar durante uns anos porque ainda houve ali a febre daquilo durante uns anos. Portanto, associo isso a um momento da minha vida que dá significado ao que aquilo é, que poderá ser um significado desmesurado, que não Sim. acompanha a qualidade real das coisas ou realmente a importância que aquilo realmente teve, porque depois há uma construção na minha cabeça de aquilo foi tão bom ou tão importante. Mas se calhar não foi. Yeah. Se calhar na altura nem foi, só que passaram 30 anos e depois de 30 anos em cima, aquilo se calhar ganhou um peso da nostalgia que não é real. Uhum. Sim, sim, sim. Tens toda a razão. Eu uma coisa que faço muito, ou tenho feito muito, é rever filmes que eu gostava bué. Ah, e epá, pá, aí 90% das vezes é um grande erro. Eu acabo sempre, tipo, por desmistificar isto, ou porque foram filmes que eu vi quando era miúdo e adorei, e agora mais velho sou capaz de ver alguns erros, ou sou capaz de ou penso em, diferenças estéticas, estás a ver? Coisas que na altura era muito fixe, mas já ficou démodé e isso tira-me um bocado da, eh, pronto, do feeling, de gostar daquilo. Mas a nostalgia é importante, tipo, os sentimentos que nós temos, de ver Claro. uma coisa, é assim que aprendemos. Não devemos é com isso fazer tantos remakes como mandamos a fazer das coisas, porque isso é que não leva a lado nenhum. Ah, não vale a pena olhar para uma coisa com: "Ai, aquilo era tão bom, se calhar e deu dinheiro, se calhar vai dar dinheiro outra vez, mas vamos Exato. fazer pior e mais barato". Hum, ah, mas para ser honesto, eu acho que tipo que a arte é sempre melhor agora, no presente. Tipo, a arte está sempre no pico da sua qualidade e da sua, hum, e da força que tem no momento em que ela está a acontecer, não é? Porque é o momento em que os artistas estão a viver a cena e estão a experienciar e há todo este coletivismo. Porque quando tu pensas, pelo menos quando eu penso, desculpa, em arte em coisas mais antigas, o que sobra, o que é aplaudido, o que é celebrado, foi o que fez o furor, geralmente, ah, a determinado momento. Tipo, quando olhamos para trás e pensamos nos grandes clássicos do cinema, geralmente são filmes que foram muito galardoados ou que tiveram um impacto grande em termos de mudar a maneira como os filmes são feitos, ou são filmes premiados. Mesma coisa com música, mesma coisa com pintura renascentista, ah, de gajos que eram os melhores, que é pagos por um patron, não é? Para fazerem isto acontecer. Ahm, ou seja, eu sinto que a arte é sempre melhor agora. Hum. Concordas com isso? Olha, Quando digo eu agora, acho. não é tipo agora mesmo. Não, eu percebi. É no momento em Yeah, que é criado. Yeah, yeah. eu acho que essa ideia é interessante e essa perspectiva é interessante. Eu não sei se concordo muito em relação ao cinema com o que disseste, de que Aham. são os filmes galardoados ou que tiveram sucesso na altura que ficam efetivamente ao longo dos anos. E consigo lembrar de vários casos onde isso não aconteceu e vice-versa. Ou seja, filmes que ganharam Oscars e depois desapareceram dentro do espectro do comercial ou do conhecido e vice-versa. Como Blade Runner, por exemplo, é um exemplo logo que me Yeah. veio à cabeça. Sim, Não sim, teve isso é um bom sucesso nenhum na exemplo. altura e hoje em dia pronto, toda a gente considera como um dos melhores filmes de sempre e que influenciou tanta coisa. E Yeah. tanto, pronto, mil e um casos. Mas eu acho que aí depende um bocado do medium, ou seja, o cinema é uma arte que se traduz em meras horas, ou seja, tem um impacto muito imediato. Em Yeah. 2 horas tu vês um filme, em 2 horas transmite alguma coisa, depois podes precisar de mais tempo dependendo do filme para absorver aquilo ou não, mas pronto, é uma coisa imediata. Poderíamos dizer o mesmo de uma pintura. Uma pintura, se calhar, desse ponto de vista, até mais imediato seria, porque é só olhar para um quadro e isso pode durar segundos. Portanto, é mais Sim. rápido. Mas, em certa medida, eu acho que a pintura e muitas coisas que são visuais não vídeo, ou seja, não tenham um formato finito, eu acho que talvez seja esta a questão. Ou seja,
obras de arte que não têm formato finito, por vezes demoram muito mais tempo a nós conseguirmos extrair alguma coisa dali do que as obras que são finitas. Aham, sim. É assim, eu estou a perceber porque e também porque as obras que são finitas, por serem finitas, obrigam-te a ter, como artista e até como espectador, obrigam-te a teres que tirar todas as tuas conclusões no espaço em que ela está a acontecer. Exato. Ah, mostrar as coisas. Estás mesmo a levar com o sol na cara. Estou. Eu já vou alterar esta situação, porque senão, senão não vamos ter mais podcast. Ah, então podes pôr os óculos de sol só. Sim, exato. Se tivesse aqui à mão, podia pôr qualquer coisa, ou pôr só, não sei, o telemóvel à frente dos olhos, ou uma coisa assim. Mas podes continuar a falar, porque a janela está mesmo aqui ao meu lado, portanto, Tá, vais conseguir fechar. Boa. fala que eu já venho. Ahm, Mas sim, é um quadro, ou por exemplo um livro ainda que seja finito, tu tens que, pronto, demoras tempo com ele, podes demorar tanto tempo com ele quanto quiseres e a pintura a mesma coisa. Ahm, mas mas voltando aqui, desculpa, à questão da tens razão, tipo, nos exemplos que disseste, tipo do Blade Runner e não sei o quê, mas eu sinto que as coisas que ficam sempre são, pronto, quando eu disse galardoadas, mas quero refazer ou alterar o que disse, é mais são as coisas que tiveram algum impacto. Por exemplo, a Ilíada e a Odisseia, ah, são celebrados porque são os primeiros registros escritos que temos de obras de ficção, mas tendo lido ambas, pá, só se for o Nolan para vir salvar aquilo com a Odisseia agora, mas, porque, pá, honestamente, claro que sofrem do problema de serem dos primeiros registros que temos, Claro, em termos estéticos. Com isto não estou a dizer que não devemos celebrar, são muito importantes ter, hum, ah, mas pronto, mas eu também sou um bocado cínico, sabes, e às vezes acredito que muitas das coisas que ficam famosas não vem do seu valor intrínseco, mas uhum, de forças secundárias que lhes deram determinado valor em claro. determinada altura. Claro, Yeah. claro. E principalmente se olharmos, bem, na altura dos mecenas também isso acontecia, mas se olharmos muito agora, que é depende da publicidade que uma coisa tem, depende do contexto social em que a coisa estreia ou é que é lançada. Aham. Pá, há uma Sim. data de coisas à volta da arte que são obviamente difíceis de medir. Yeah. Yeah. Ahm, mas sinto também, pronto, isso depois é, tipo, as pessoas têm diferentes maneiras de interagir com arte. Ah, para muita gente, um filme, uma pintura, ah, é só estar, não é? Claro. Nós que gostamos mais desse tipo de coisas é que somos pessoas que gostam de tirar tempo a analisar e a pensar. Yeah, yeah, exato. É Uma f como. Desculpa, diz, Eu diz, diz. não, eu ia dizer, é como, por exemplo, pá, a questão de videojogos, por exemplo, que são arte, como é óbvio, e junta todo o tipo de arte que existe. ah, e videojogos são finitos, do ponto de vista em que tu podes terminá-los, pronto, não todos, mas muitos deles. Tem uma narrativa e tem personagens e tem uma história e terminam e pronto, e acaba. Ahm, mas mesmo assim aquilo fica contigo, não é? É um sentimento que fica contigo, como o filme que é finito fica contigo e yeah. tu podes extrair coisas posteriormente daquilo, ou seja, sei lá, há certos filmes que eu vejo ou certos videojogos que eu jogo que eu digo, eu preciso de tempo para absorver o que acabou de se passar aqui. Eu preciso de uma semana Aham. Sim, para sim, 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 marinar sim, isto sim. dentro da minha cabeça, para ver o que é que vou sentir agora nestes próximos dias. E Claro, claro, claro. isso é interessante. Com a pintura também, pronto, faz o mesmo, dependendo das pinturas que falam contigo ou não. Na verdade fazes Yeah. isso com todas as artes, Contudo, com yeah, tudo, yeah. Só as cenas que ficam, as cenas que te marcam, são as cenas que deixam a pensar. yeah. É. Olha, eu queria que contasses aqui a história do teu pai ter jogado Metal Gear às tuas escondidas e. Porque Ei, essa história é dramática, pá. É dramática. nunca mais o desculpo, É. nunca mais. Mas é Para toda a Luís. gente está a ouvir, pai, se estiveres a ouvir, vais fiquei sempre assim, contigo.
Luís, é melhor começares a juntar dinheiro para teres alguém para tomar conta de ti quando ficares velho, porque o teu filho, nada, Eu, nada. Não... bom, a história é a seguinte: eu tinha, ah, não sei, 5, 6, 7 anos quando tive a minha primeira PlayStation e tinha tipo os Crash Bandicoots e não sei o que, e isso podia jogar sozinho, à vontadex. Ah, mas o meu pai, que também gostava de jogos, porque ele tinha jogado, tipo nos anos 80, eu tinha aqueles computadores para jogar. Normal. ahm, ele estava muito. Estava interessado em arranjar os melhores jogos, os jogos mais renowned, mais bem falados. E então tínhamos o Metal Gear Solid 1. E eu era demasiado, pá, eu ainda não sabia falar inglês, aquilo é muito cinematográfico, era muito complicado, então o meu pai jogava e eu via. E há um dia que eu vou dormir à casa da minha avó, estávamos muito perto do final do jogo, e ele não se aguenta, ele acaba o jogo sem mim, não consegue esperar. E eu, ah, mas pronto, mas ligou-me a dizer que eu tinha feito e voltou a acabar o jogo comigo para eu ver o final. Portanto, pronto, eu não foi assim tão mal, está só a ser maroto. Menos mal, não é assim tão grave, mas pronto, mesmo Sim. assim não é coisa que se faça, pá. Não é coisa que se faça Não, ao não, filho. é uma criança, e, mas pronto, foi uma grande experiência, é um dos jogos mais importantes da minha vida, Metal Gear Solid. Ah, como também são os Final Fantasies, mas o Final Fantasy acabei por jogar já mais tarde, ou só conseguir apreciar mesmo a sério com 10, 12, porque todos esses jogos que eu tinha na altura, eu jogava, era demasiado novo, brincava com eles um bocadinho e Claro, largava-os. Só claro. quando atingi uma certa maturidade, tipo, mental e motora, é que efetivamente fui capaz de voltar aos jogos e acabá-los. Ahm, mas o Metal Gear Solid 1 e o Final Fantasy 7 foram os primeiros jogos que eu tinha, que eram para a PlayStation 1 e Yeah. eram incríveis. Tu gostas mais de Metal Gear Solid do que Final Fantasy, não gostas? Opa, eu acho que primeiro tem que separar isso, porque eu acho que o Metal Gear é uma saga, porque pronto, Yeah, acho, claro, é bem, uma não, única não, história. não acho, exato, é uma história, pronto, do início ao fim, com os mesmos personagens, maioritariamente, onde tu acompanhas o desenrolar da história e dos personagens, a evolução dos personagens. Enquanto o Final Fantasy são histórias isoladas, o 7 não tem nada a ver Yeah. com o 8, nem nada a ver com o 9, nem nada a ver com o 10, etc, etc. Portanto, desse ponto de vista, ah, eu acho que, como jogos separados, singulares, os Final Fantasy foram mais importantes, alguns deles. O 9 Oh, e o 7 foram mais importantes do que qualquer Metal Gear foi para mim. ok. Mas como saga, eu acho que a do Metal Gear é mais importante para mim. Ou seja, acho que os cinco jogos do Metal Gear Solid mais os outros, o Peace Walker e os outros que joguei, são mais importantes para mim do que todos os Final Fantasies em conjunto. Ok. Porque, porque nos Final Fantasy, para mim, pá, eu acho que só há dois que me tenham mesmo marcado muito fortemente, que é o 7 e o 9. E esses marcaram mesmo de uma forma como nenhum videojogo me marcou. Pronto, não existe. Porque eu acho que a coisa especial de Final Fantasy é, e eu joguei o Final Fantasy VII na altura também um bocadinho como tu, um bocadinho on-off, porque era novo Yeah. demais. Eu comprei o jogo na altura, não sei que idade é que devia ter, mas pá, uns 7 anos. Não, mentira. Tá, um pouco 8. mais, talvez. E Yeah. há 8 ou 9, se calhar. Não, exato. 7 anos é demasiado novo. 8 ou 9, quando tive o 7. Porque o 7 é de 97. 97, acho eu. Exato. Então, pá, uns 9 anos, exato. Quando o 7 saiu. E aquilo na altura para mim era tipo, ok, isto é muito complexo de jogar, muito texto, não percebo nada disto, pronto. E quando saiu o Metal Gear, eu na altura joguei o Metal Gear, tive um amigo que comprou o Metal Gear e trouxe para a escola, e pá, este jogo é brutal, pá, muito fixe, pá. E depois emprestou-me a mim, emprestou outro amigo, e nós jogámos aquilo. E o Metal Gear na altura foi mais fácil de realmente passar e realmente jogar. Mas eu acho que os temas do Final Fantasy para mim marcaram-me de uma forma mais especial nessa altura, porque foram as primeiras vezes onde eu vi realmente alguém a falar de suicídio, alguém a falar de Hum. reflexão sobre a morte, sobre o facto de Aham. alguém ter morrido, o que é que isto implica na minha vida, o que é que não implica, quais é que são realmente os problemas de ecologia que as fábricas e as No grandes 7, yeah. empresas estão a trazer exato ao mundo, e aquilo pôs essas questões de uma forma muito simples que até mesmo para uma criança na altura eu consegui
começar a pensar um bocadinho do realmente, é pá, nunca tinha visto isto em lado nenhum. Ah, Aham. e eu acho que o Metal Gear, no que toca a esses assuntos, também é bom, mas coloca-os de uma forma diferente. Sim, sim, sim. Metal Gear não fala de suicídio, mas também não tem medo de Hum, mostrá-lo. exato. Mais ou menos, mas sim. Sim, assim, acho que tens razão. Talvez pela própria pela qualidade do Metal Gear, por ser em si, aquilo é uma espécie de Inception de sátiras, porque é tipo, é um japonês a fazer o que ele acha que uma coisa de espionagem americana é. Então, aquilo é bem americano, mas com japonesada, então Exato. fica uma coisa estranha. Ah, mas sim, ele toca nos assuntos, o Kojima também é mais deep e é mais crítico e é mais erudito até no tipo de temas que tem, no tipo de coisas que estão a falar, mais político. Exato, exato. Os Final Fantasies costumam ter sentimentos mais, não básicos, percebes o que é que eu estou Sim, a dizer bem? sim, mais do dia a Amizade, dia. amor, Exato, mais do dia a dia. Yeah, yeah. exato. E o Kojima faz às vezes uns saltos um bocado difíceis para uma pessoa qualquer, tipo no 5 ele estar a falar de como a língua, cria, já não me lembro bem, porra, mas é como a língua basicamente influencia, estas diferenças, e Sim, influencia a história e as culturas, e o que é estranho a ver num videojogo, quando o que exato, fazes é estar escondido e disparar. Isso ser grande parte do tema. Yeah. exatamente, Ahm, exato. E tens di- algum, por exemplo, relacionado com isso, tens algum, sei lá, mundo ficcional destes universos que tu gostes mais, que te atrai assim mais? Principalmente, pronto, os Final Fantasies são muito diversos, eu diria, até, uns dos outros. Uns são mais medievais, outros são mais pós-apocalípticos, outros são mais futuristas. Pronto, Uhum. há algum. Como acho que como tu, porque eu sei que isto é a tua resposta, mas acho que como tu, seria o Final Fantasy 9 um sítio que eu gostava de visitar. Mas na verdade, eu acho que não gostava muito de visitar nenhum dos mundos ficcionais que adoro. Ok, Porque, percebo. porque, eu, quando, porque eu quando penso nesses mundos, na verdade, há sempre um problema enorme. Tipo, estás a ver, tipo, ou um mal muito grande, ou o mundo está destruído, ou coisas sempre muito perigosas. E a probabilidade de eu ir para esse mundo e ser alguém que tem alguma agência e que pode fazer alguma coisa nesse mundo é mínima. Ou seja, eu ia colocar-me num mundo cheio de perigos, que é só depois ser morto, provavelmente, porque, pronto, ou vou para lá ser o personagem principal da história, ou então tenho só que lidar com as consequências de viver nesses mundos. Mas isso é o que o Final Fantasy ensina, é que mesmo que sejas o personagem mais secundário da história, tu também tens importância. Ah, Bom, não. Principalmente o 9. Sim, sim, mas não. Estamos a falar tipo da parte principal. Sim. Ou eu estou a dizer, tipo, imagina és o gajo qualquer que vive ali numa casinha em terreno. Ok, ok, ok. Estou a imaginar o mundo assim, não é? Porque ah, Mas também não estás mal, vais à auction, quer dizer, à auction house se vai, calhar não tens dinheiro. se calhar Pronto, não tens isso é outra dinheiro para ir, primeira. mas vais ao bar, vais ao saloon, Exato. vais te divertir. Ah, tipo, infelizmente, o que eu quero dizer com isto, de uma maneira longa de dizer que eu acho que os mundos que eu mais gosto, ah, apesar de terem muita magia e beleza para se observar, não, na verdade, não eram muito, não são muito seguros. Não são muito. Por isso, eu nunca me coloco muito nessa situação de quem me dera ir ali e ver aquilo Hum. com os meus olhos. Ah, no Final Fantasy, tipo, imagina, compraste um bilhete de avião e vais para Final Fantasy 9. Mas, pá, vais tirar férias, não podes ver o mundo todo. Só podes ir a um sítio. Qual é que é? Ixi, ah.
há dois sítios que eu gosto muito no Final Fantasy IX, mas pronto, se eu só pudesse ir a um, ia a Windboom. Se só pudesse ir a um, Claro. pelas coisas que há para ver na cidade. Pronto, é uma cidade Sim. gigantesca, tem montes de coisas para ver, mas para mim, a Village de Dali, para mim, Isso é é, bué de é bem forte também. A nível Dali de nostalgia, cena sim, emocional. sim. Mas é minúscula, aquilo não tem grande É coisa para sim, fazer. sim, Opá, aquele posso ir trabalhar para os campos, para os girassóis, exato, pronto, é. Passear de mas Chocobo, não podes fazer mais grande coisa. Bom, não. também podes desvendar uma grande conspiração debaixo da quinta. E também há sempre tempo para isso. Eu acho que entre a Vila de Dali, acho que preferia ir à Black Mage Village. Ok, seria mais interessante para os habitantes que Pelos existem lá. habitantes. Yeah, pelos habitantes. Sim, porque a vila em si é mais destruída. E também gostava muito de ir a Lindblom, mas antes de ser destruída. Sim, sim. Quer dizer, mas depois também fica fixe, não sei. Que fica fixe, quer dizer, nenhuma cidade fica fixe depois destruída, mas eles depois tentam reconstruir a cidade e. Sim, e Pá, não também tem sei. esses momentos são giros. Fogo, tu já imagina lá, compraste o bilhete de avião para Lindblom, chegas lá, ai, destruíram isto. Então, Uma grande destruíram merda. esta merda toda. Tens de falar Pô, com a empresa que te vendeu o bilhete, pedir o dinheiro de quer volta, é uma pedir o grande dinheiro de chatice. volta? Quando vinha aqui de férias não era para uma cidade destruída, era para a grande capital de Gaia. E os gajos não dão dinheiro nenhum, isto é uma grande treta. Mas pronto. Não, 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 não. Ah, Olha, ainda já que vos estamos aqui. Diz, digo, conclui, não, conclui. ia só dizer que, pronto, depois o custo da airship que tiveste que apanhar para ir para lá. Pá, é manhoso, é tramado, é tramado. É. Ah, pá, eu queria só falar aqui de mais um tema contigo, porque já Uhum. estou fartinho desta conversa. Ai. Gostei muito deste bocadinho, sobretudo por ter sido curto, senão Epá, exato, já estou mesmo farto disto aqui. Isto foi um bocado piada à Costa agora. Ah, seria algo que o Pedro Costa diria. Não, obviamente, há sempre assuntos interessantes, mas este assunto eu acho que seria interessante falar contigo e acho que pode ser um assunto que pode demorar um bocadinho de tempo, que é a questão da criatividade e é a questão de como nós somos enganados logo desde novos. Eu acho que isto acho que é um engano, é um engano que nos metem na nossa vida, que é tu nasces, não é? Nasces. Depois há crianças que começam logo a desenhar, há outras que não desenham muito, e depois, pronto, eu acho que começa logo desde os pais, que vê um desenho e diz, minha criança já desenha, com 3 anos já faz um desenho muito, muito, muito bonito. Depois vais para a escola e na escola, pronto, outra vez, há crianças que desenham mais, outras que desenham menos, há outras que desenham já coisas um bocadinho mais fora da caixa ou mais interessantes, e há outras que fazem mais o básico ainda. E logo a partir daí começa logo a haver a separação esta pessoa desenha bem, esta pessoa é boa para as artes. Aham. Porque eu estou-me aqui a centrar na escola portuguesa, pelo menos como era na sim, nossa altura, como era hoje na em dia nossa altura, é. não sei se mudou muito, mas na altura, na primária, sei lá, tirando desenhar, não havia absolutamente mais nada artístico, ninguém propriamente cantava, ninguém tocava nenhum instrumento, se calhar num colégio privado isso acontecia, mas no público não. Pelo menos de na minha escola e quem eu conhecia que andasse em públicos. Portanto, era um bocadinho desenhar e depois aquilo começava logo ali a separar. Tu ias para o quinto ano, no quinto ano já tinhas. Eu tive EVT na altura e aquilo era muito instantâneo. Quem tivesse jeito, então tu podes ir para artes no futuro. Porque, pronto, artes é desenhar e mais nada. E quem não tivesse, nem sequer vale a pena equacionares fazeres nada artístico ou criativo, porque tu não tens jeito para desenhar, claramente não tens. E eu sinto que isto é dos maiores embustes que nos metem na nossa vida. Porque eu Yeah. acho que a criatividade pertence a toda a gente tem um pingo de criatividade lá dentro. O gajo que sabe falar bem é criativo, o gajo que de manhã se despacha rápido é criativo, porque sabe Ah, gerir o não? tempo. Para saber gerir o tempo é preciso ser criativo em certa medida, e eu acho que a criatividade e até as artes estão dentro de qualquer ser humano que nasce. Só que Yeah. são reprimidas à nascença na maior parte de todos nós, porque nós não sabemos desenhar, ou tentamos cantar e Uhum. cantamos mal, e tudo mais. E depois há gente que naturalmente tem muito mais instinto e consegue logo fazer uma coisa que chama a atenção nas artes, e quem não consegue está posto de parte
e tu nunca mais vais fazer nada artístico. E depois tu vais estudar para médico, para engenheiro, ou para arquiteto, ou para uma... Arquiteto, pronto, é artístico, mas vais para outra merda qualquer que não seja relacionada à economia. E parece que, se tu fores um economista com 35 anos, se te passar para a cabeça, eu gostava de cantar agora, ou gostava de tentar desenhar, tu és um grande parvalhão, Então, porque, então meu, vais largar a tua vida tu não tens para jeito nenhum fazer. para as artes, pá. Então, mas Yeah, tu yeah, 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 és yeah, yeah. economista, lidas aí com números há anos. É pá, deixa de Yeah. tretas, pá. Dedica-te, mas é aí ao teu trabalho, pá. Parece uma Yeah, criança vai para os agora. teus numerozinhos aí cantar. Eu estou, mas que idade é que tens? Ahm, Exatamente. é, é, é- eu acho que tens toda a razão. Mas é assim, acho que depois há um problema aqui, que é ah, eu acho que é muito difícil fomentar criatividade. Ahm, ou seja, estudar, praticar coisas artísticas, tocar um instrumento, desenhar, isso tudo aprende-se e é ensinado. Ahm, e, mas a criatividade em si, nós somos todos criativos, mas claramente uns são mais criativos que outros. Por exemplo, o Luís Montenegro é um gajo muito criativo. Ah, neste, até é por exemplo, uma piada, mas isto para mostrar exatamente isso, que é a criatividade, como estavas a dizer, pode-se aplicar ao gajo que acorda de manhã e sabe-se despachar rápido, porque... Mas aí, a maneira dele ser criativo vem do hábito, de fazer as coisas, e vem de capacidade crítica, não é? As pessoas que têm mais sucesso com a sua criatividade em áreas criativas, como é lógico, claro que são pessoas que estudaram, viram muito, praticam, fazem muito, e depois testam os limites da sua criatividade. Com isto, não quero dizer que a criatividade de uns é mais importante que a de outros, Exato. que é. Não estou a dizer que é, mas é, porque o mundo faz isso, o mundo dá mais valor a uns do que a outros, portanto, claramente, sim. Mas isso não devia implicar que nós nos sentíssemos mal. Co- ah, há pessoas que têm medo de cantar porque sabem que cantam mal, mas se calhar se tivessem cantados desde pequeninos, não se importavam de tentar. Ahm, mas acima de tudo, o que eu acho que é mais importante sobre tentar fomentar capacidades artísticas ou a criatividade é ah, o tipo de coisas que elas ensinam para a nossa vida no futuro. Tipo, aprender música ensina-te muita matemática, aprender desenho ensina-te a resolver problemas espaciais, ah, e grande parte das artes, a coisa mais importante que fazem é ensinar-te empatia e alguma história e coisas assim. E claro que se as pessoas consomem pouco arte, vão ter menos que os outros. Mas pronto, isto é um problema que não sei como é que está o sistema educacional em Portugal agora, em termos de deixar as crianças aprender estas coisas, mas é um problema que tinha na nossa altura e se calhar continua a ter. Acho que não há aulas. Eles por ainda tocam flauta na escola. Sequer. Ah, Possivelmente. Jordi Mas, por Grip. exemplo, não, não criam poesia, não. Pá, não, Não, é. sei lá, não são incentivados a pintar se forem maus, ou seja, se houver aquela Exato. noção de que não têm grande facilidade. Mas tu tocaste aí num ponto do caraças, que é a arte pode fomentar empatia, e isso é um ponto mesmo muito importante. É óbvio que pode não o fazer, mas vai-te, de certa forma, obrigar a abrir um bocadinho para o mundo, porque tu tens que estudar mais coisas, tens que estudar formas de pensar diferentes, influências diferentes, em teoria, e isso pode dar-te mais empatia. Óbvio, outra vez, Yeah. pode não dar, mas Sim, sim. mete-te mais confrontado com outras realidades. E isso, à partida, dá sempre um bocadinho mais de empatia às Mas pessoas. eu acho que provavelmente está, porque, no geral, porque, bom, isto, tu tens 2 tipos da maneira que tens 2 tipos de formas que, em que a arte pode usar para passar a sua mensagem. Ou são valores estéticos, não é? Que tu, tipo, tu olhas para uma coisa e pensas: "Ah, isto é bem fixe porque é diferente, nunca há nada assim".
ou coisas emocionais, Ah, formas emocionais, porque essas vêm mais, tipo, em filmes e livros e coisas que contam histórias. E era mais sobre essas que eu queria dizer a coisa da empatia, certo. porque nós quando consumimos arte, é raro consumirmos arte sobre problemas idênticos aos nossos. São sempre problemas de outras pessoas, ah, e tu tens que compreender numa narrativa porque é que esta personagem está aqui assim, e porque é que se sente assim. E podem ser Certo. personagens bons ou podem ser personagens maus, e tu vais saber, vais aprender com isso. Ahm, Sinto que as pessoas que consomem menos arte no geral, não quero ser generalista, mas têm menos empatia. Sim, sim, concordo contigo. Ah, Concordo contigo. Prontos, tipo, Pelo menos é a minha ah, experiência também. sim. Ahm, mas, desculpa, só voltando aqui atrás, tu achas que dá tipo para praticar criatividade? Porque, não sei, estás a- Eu acho que a criatividade se pratica fazendo algo. Ou seja, acho que pode ser um bocado por aí. Pode ser só fazer, praticar arte, praticar qualquer coisa, já te pode fazer aumentar a criatividade. Ou seja, yeah. porque se tu fores uma pessoa que faz sempre a mesma coisa, sempre da mesma forma, pá, possivelmente se calhar estás acomodado, aquilo funciona, resulta, Uhum, e isso é o uhum. contrário de criatividade. Enquanto que se tu andas a experimentar várias coisas novas ou se tentares desafiar em determinadas coisas, potencialmente vais ter que ter um bocadinho de criatividade ou vai-te expandir um bocadinho mais essas questões de criatividade porque tu tens de pensar um bocado fora da caixa e eu acho que a criatividade também está muito ligada à adaptação da pessoa, ou seja, ao quão eu me Aham. consigo adaptar a algo. E é um bocado por aí, ou seja, eu às vezes sinto que quando estou a escrever uma história, por exemplo, a minha criatividade, ou o que eu acho que está a ser criativo naquele momento, naquela história, é a forma como eu adaptei a uma situação que eu estou a escrever um outro Aham, personagem ou uma outra situação. Ou seja, como é que eu liguei A com B? Epá, liguei A exato. com B porque tive que adaptar aqui essa realidade do A com a realidade do B e construir aqui uma ponte para que estes fizessem sentido. E isso é Uhum. criatividade naquele momento. Ou seja, mas isso só Sim, vem da prática daquele ato. Se eu não claro. praticar e se não errar, eu não consigo criar nada. E deixa-me só dizer uma coisa antes me esqueça, que é tu falaste aí na questão da empatia, outra vez, do que tu estás a dizer da criatividade, e eu acho que o que o Metal Gear, por exemplo, nos ensina é exatamente isso. E foi uma coisa que eu aprendi muito novo graças aos videojogos, Final Fantasy também, mas eu acho que o Metal Gear mais nesse ponto é que às vezes a pessoa que parece o vilão Aham. não é assim tão vilão quanto parecia ao início, ou há razões por trás disso que nos fazem questionar: esta pessoa é mesmo o vilão aos meus olhos? Ou se calhar eu tenho que repensar aqui a minha vida e o herói é que é um bocado vilão para mim porque também tomou esta má Sim, sim, decisão. sim, 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 sim. E isso é extremamente interessante, que é não haver preto nem branco, é tentar mostrar que no fundo muitos de nós e muitas das situações que nós vivemos na nossa vida andam ali naquela grey zone e que nós temos de saber Yeah. interpretá-las e saber identificar. Yeah, yeah, yeah. Tens razão. O Metal Gear Solid costuma fazer sempre isso com os vilões. E mesmo no final, quando acaba, ah, Ah, ainda mais faz isso, porque coloca o Snake original como sendo o gajo que mudou, mas que afinal não mudou, porque aquilo também tem muitos plot twists e não sei o Exato, quê. exato. Mas eles tentam sempre mostrar os vilões de uma forma humana. Ahm, no fundo, no fu sinto que a criatividade, isto se calhar é um problema de definição, mas criatividade no geral, se calhar, por isso uma definição nova, é só as é o conjunto de qualquer coisa que utilizemos para resolver um problema Hum, quando construímos uma coisa, não é? Porque toda a gente é capaz de fazer toda a gente é capaz de fazer qualquer coisa, de construir e inventar uma exato. coisa, mas nós como sociedade depois determinamos que uns são mais criativos que outros e se calhar os que são melhores a serem criativos são os que arranjam as soluções mais diferentes ou mais tipo fora da caixa, vá. Se calhar um economista que é extremamente criativo e que trabalha bastante bem na sua área, dava um excelente construtor de histórias
Ou se calhar se fosse fazer música Música, yeah. e perdesse tempo ali a dedicar-se a aprender o instrumento, a aprender formação, ou seja o que for, dava um músico excelente, mas pronto, a sociedade às vezes não há tempo, não há dinheiro, não há forma de investir naquilo, isso é umas desculpas que, pronto, que eu acho que muita gente da nossa realidade mete, porque há obviamente muita gente fora da nossa realidade que não consegue realmente, porque vive em países com guerra ou vive realmente a Sim. contar o dinheiro ou a saúde de uma forma muito limitativa, mas muitos desses às vezes são também os que criam mais. E isto é uma coisa Sim, interessante. sim, sim. A necessidade e a dor, Exato, implica a necessidade de escapes e de criação exatamente. de mundos diferentes e bonitos. Yeah, yeah, tens toda a razão. Exatamente. Pois E é. por isso é que temos muita malta, por exemplo, aí da Bela Vista, por exemplo, em Setúbal, pá, a criar coisas fantásticas, porque vivem num bairro que, que tem dificuldades, que tem desafios, que é visto de fora de uma forma negativa, muito injustamente em muitas situações, e muitas dessas pessoas, pá, depois são artistas fantásticos, malta que escreve super bem, malta que consegue compor cenas Yeah. fantásticas, produção, pintura, grafite, tipo cenas fantásticas que depois vais aos betinhos do liceu e são todos uma merda porque ninguém, ninguém faz nada. É verdade, Porque não Porque nunca precisaram de fazer nada exato, e não sentem a premência de ter que fazer uma coisa. nada. Yeah, yeah, yeah. Pois é. É nada. Mas olha, pronto, Conta-me. saltando aqui para as sugestões culturais, já agora que estamos aqui a Yeah. falar de cultura, e que estamos a falar de criatividade e que estamos a falar de Metal Gear, porque as minhas duas sugestões culturais, a primeira é sobre Metal Gear, e eu terminei agora recentemente o Metal Gear Solid 4 e foi dos momentos. Um momento, isto é estranho dizer, mas foi um momento mesmo muito importante na minha vida, porque eu joguei o primeiro jogo quando tinha 10, 11 anos, talvez 11, acho que eram 11 anos. E depois joguei o segundo, quando saiu na altura. O 3 joguei anos mais tarde e nunca joguei o 4 porque nunca tive uma PlayStation 3 e então Yeah. nunca tive a possibilidade. O 4 está preso na PlayStation 3 até hoje, até este momento. Portanto, eu nunca tive uma PlayStation 3, nunca o joguei. Depois joguei o 5 e joguei os da PSP e nunca tinha tido a oportunidade de fechar a história do Solid Snake, porque o 4 é o que Ah, fecha a que história crime. do 1 e do 2 e também do 3, porque também tem vários personagens que entram no 3. Portanto, consegui fazê-lo, graças a alguns amigos que me emprestaram uma consola e o jogo, e foi um momento mesmo muito, muito marcante e emocional, porque foi rever-me, olhar para o meu passado, olhar para a primeira vez que joguei o primeiro jogo, pensar no que tudo mudou nestes anos, que são muitos, e ver como a história tem um impacto em mim, fechar isto tantos anos mais tarde, não sei, foi Yeah. bastante bonito. Portanto, recomendo, vão Ah, jogar o Metal Gear Solid 4. Se nunca o fizeram, mas eu acho que é o único Metal Gear que é preciso jogar os outros anteriores. pois. Por isso esta recomendação, na verdade, é um bocado venenosa, porque é tipo, joga Metal Gear Solid 4, mas também o 1, 2 e o 3, Exato. senão não faz sentido. Se não esqueça, se não esqueça. E a outra recomendação que eu tenho para fazer é uma manga. Eu não costumo ler manga, por acaso, não é coisa que leia muito. Eu vejo muito anime, mas manga por acaso li poucas na minha vida. Ahm, Delay também. mas esta é uma que eu ainda estou a ver neste momento, ainda não terminei e a manga ainda não tem um final, portanto ainda está a sair de X em X meses. Pá, mas está a ser uma coisa completamente única. Portanto, chama-se Heavenly Delusion. Eu não vou tentar dizer o nome em japonês porque é complicado. Mas, portanto, a primeira vez que eu conheci esta manga ou este anime, o anime existem 12 episódios, 12, 13 episódios baseados no início da manga. Entretanto, a manga continua e ainda não há animes, o anime ainda não faz cobertura ao resto da manga. E eu Yeah. adorei tanto esses 12, 13 episódios que eu pensei, eu tenho que ler a manga, eu não consigo aguentar e esperar anos até que saia a segunda season e depois ainda vai ser a terceira. Entretanto, passam 10 anos aqui nisto. Portanto, eu quero saber o que é que acontece e eu quero ir à manga. E pronto, é a cena clássica da arte japonesa que consegue num desenho animado ter momentos de, ter momentos de violação, momentos de suicídio, momentos de introspeção filosófica, momentos para rir, de Yeah. parvoíce, ou seja, é o que é a vida. Eu acho que isso é uma coisa que o anime, quando é bom, faz muito, muito bem e acho que, não sei, na Europa e nos Estados Unidos, às vezes tenho dificuldade em encontrar coisas que o façam da mesma forma, tão bem,
que é mostrar as coisas de forma crua como realmente são. Ou seja, se é para falar de uma cena de suicídio, eu vou mostrar essa Hum. cena e a cena é assim e vou falar abertamente sobre isso, o que é curioso, porque depois a sociedade é muito diferente. Mas isso é uma coisa Sim, sim, muito sim, sim, interessante. sim, sim, sim. Pois é, pois é, Ah, pois é. Isso dava um episódio inteiro a opa. falar só sobre essas diferenças. Ahm, Desculpa, interrompi-te. Não, é isto, terminou. Portanto, podes dar as tuas sugestões culturais. Tu Hum. já deste uma a meio do episódio, mas podes. No fundo tudo o que falamos já são recomendações, culturais, mas, bom, caindo no clichê, ah, porque acabei de ver, e toda a gente viu, e toda a gente sabe que é bom, por isso se calhar não é recomendação para ninguém, mas sim, vi o Adolescence, a série do Netflix, do mesmo realizador do filme Boiling Point, que é um grande filme. Ah, e a série também é incrível, pelas mesmas razões que o filme é, porque é tudo, a cada episódio é um one shot, e fala de uma questão muito importante que as pessoas não estão a falar, ou seja, só aí é bastante novo, ou não estão a falar, pelo menos não mostram isto nas artes, que é a nossa utilização da internet e como é que a hate speech está a determinar os papéis de género para os adolescentes ou pré-adolescentes. Ahm, e pronto, o caso horrível que a série usa para mostrar isto é, é, é chocante, mas vale a pena. Custam só 4 episódios. Ei, Yeah. uma pessoa pode comer isto num instantinho, fogo. Vale muito a pena. Aconselho a toda a gente. E dá que pensar. Ainda que acho que o segundo episódio é bastante mais fraco que os outros todos. Mas isso é uma conversa para outra altura. Outra, falando de séries, também acabei de ver agora. Severance. Ah, tive ainda, acho que a segunda temporada que acabei de ver agora está muito pior que a primeira temporada. Ok. Ah, e acho que dá para, porque eu tive que rever a primeira temporada, antes de ver a segunda para me lembrar bem de tudo. E revi e achei incrível, como tinha achado da primeira vez, que até gostei mais de rever, porque havia mais detalhes. Mas a segunda li que teve problemas de produção, e eu acho que dá para ver que teve, porque passou pela greve dos escritores também, Ok. e eu acho que é um bocado notável. Tendo isto em conta, ah, não deixa de ser televisão excelente, cinematografia excelente, uma ideia original, que é raro, cada vez mais raro encontrar. ah, e algo me diz que se a terceira temporada não passar por problemas de produção, vai ser muito boa outra vez. Ahm, Videojogos, vou só deixar aqui uma, porque foi o videojogo que mudou a minha vida, o Outer Wilds. Agora, desde que joguei Outer Wilds, não consigo jogar mais nenhum videojogo porque a forma como eles contam a história é única. Ahm, ah, não posso dizer muito sobre o jogo sem spoiler toda a gente. Portanto, se gostam de jogos first person, jogos de puzzle, single players, se gostam de pensar sobre a importância da teoria científica e da beleza que isso tem para o mundo e para a evolução e para os nossos sentimentos, por favor, joguem esse jogo e mandem-me mensagem para a gente falar sobre isso, que eu gosto bem de falar sobre isso. Nós vamos partilhar o teu número de telefone depois deste episódio Sim. para as pessoas te É, contactarem. é Podes fazer com 91 111 11 Olha, isso é um número original, por acaso. Interessante. Por acaso é, sabes que passei muitos anos a trabalhar a minha criatividade, então consigo sair-me com estas. Ah, Bom, só espero. Imagina alguém tentar ligar para este número. Por favor, tentem e digam-me o que é que Eu, acontece. pró- eu próprio quero tentar agora. Será que tentamos? Tenta, tenta. Liga lá para o número Só, já agora. só para ver. Já agora Era. para ver. Como é que era o número? Já não me lembro. Era 91 Acho que eram dois uns a 111. seguir e, Sim. e depois E era depois. um. Aham. Ok, estou a ligar. Era, Vou,
Vou meter em altifalante. pessoa que deseja contactar está em reunião. Oh meu Deus! Ah, está em Oh, reunião, pá. Hospital Nossa Senhora da Ajuda. A sério? Mas Eu não consigo mostrar no ecrã, sim, sim, mas não estava a dizer que mas estava sim. em reunião? Estava. Deve ser porque é domingo, se calhar não está ninguém para. Oh, agora sinto-me bué da mal. Qual é o hospital? Hospital Nossa Senhora da Ajuda. Mas como é que é possível? Não, mas é mesmo verdade, é. Está aqui online. Não. É o número de telefone de... É que eu quando disse, epá, eu estava a gozar, eu imaginei que este número não pode existir, ninguém pode ter este número. Malta de espinho, não se preocupem, não se passa nada, está tudo ok. Está tudo Ok. Pronto, já agora o hospital fica em espinho. Hospital pronto. Nossa Senhora da Ajuda. Muito bom. E lembrem-se, é um bom número para se lembrarem, porque Exato, exato. é difícil esquecer. E tem não, maternidade. Isto é no Brasil. Esquece, já é outro. Mas pronto, olha, obrigado por este momento e por todos os outros. Foi muito giro. E Obrigado, eu. falaremos em breve. E Sim. beijinhos. Beijocas!